que Deus abençoe. A mamãe da menininha, da Aida, né? Está ali também. Eu sempre sei o nome dela, Aida, né? A avó também. Eu pensei que era tudo irmão, mas tá bom, né? Ali essa criança de Deus, que Deus tem grandes planos na vida dessa menina, né? Então, nosso irmão Davi, que vai trazer a mensagem de Deus nesta noite. Você já conhece aqui, né? Eu considero ele irmão na fé, irmão de tudo, né? Parabéns, Deus. A gente adotou toda a família, né? Na graça de Deus. Nosso irmão. A gente não fazer oração também pelos enfermos, em nome de Jesus, né? Está um pouco aguentado. E aqueles que precisam de oração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e santo e eterno Deus, Senhor e maravilhoso eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela tua presença nesta casa, Pai. Somos gratos, Senhor, também pelos louvores cantados. Mas, Senhor Jesus, eu te peço em nome de Jesus, derrama agora como são sobre o teu filho agora, Senhor. Fala aquilo que a tua igreja deu, Pai. Fala aquilo que eu quero falar com a tua igreja. Unge o teu filho com o Espírito Santo de Deus. Transforma ele, transporta ele, enche o coração e o coração dele agora. E fala com a tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui prontos para te ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar a amada igreja com o Pai do Senhor. Amém. Amém. Pode tomar as suas. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, abram a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 11. E enquanto os irmãos estão procurando, quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar aqui pela segunda vez ministrando da palavra do Senhor. Também quero agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade de nos emprestar ao público para trazer a palavra do Senhor para a nossa reflexão e também a vossa esposa do nosso pastor, a qual me concedeu este convite. Amém? Livro de Juízes, no capítulo de número 11, quero fazer uma leitura juntamente com os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 11. Amém? Amém. Juízes, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerará a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram, ou em outras traduções, expulsaram a Jefité. E lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon, ou seja, os amonitas, pelejaram contra Israel. Glória a Deus. E aconteceu, pois, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem a ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? E
disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, assim nós faremos conforme a tua palavra. E o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou com todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém. Amados e queridos irmãos, antes de adentrarmos no assunto a qual acabamos de fazer a leitura, eu gostaria de expressar para que possamos entender, jovens, Igreja do Senhor, qual era o contexto em que Jefté estava inserido. Acabamos de fazer a leitura no livro de Juízes. O livro de Juízes ele contém 21 capítulos e estudiosos afirmam que durou em média esse período 400 anos. Amados e queridos irmãos, vamos entender que o período de Juízes ele vai se iniciar, ele vai se dar início a partir da morte de Josué e os anciões, aqueles que foram escravos no Egito, que passaram o deserto, que atravessaram o Mar Vermelho e que chegaram na Terra Prometida. O período de Juízes vai se iniciar a partir do momento que o segundo que veio após Moisés, ou seja, Josué, vem a falecer, e também todos os anciões. Aleluia, glória a Deus. O período de Juízes, como eu falei, ele vai durar um período aproximadamente de 400 anos. Repita comigo, 400 anos. 400. Glória a Deus. Vai durar um período de 400 anos e vai finalizar no seu capítulo de número 21, após o Senhor nosso Deus levantar o homem por profeta, por nome Samuel. E Deus vai levantar aquele homem para que ele viesse a ungir o primeiro rei em Israel, chamado Saul. Glória a Deus, aleluia. Então veja que o período a qual o juiz Jefté vai estar inserido vai ser um período, meus amados irmãos, aonde há uma geração aonde não vai estar mais vivendo dentro dos princípios cristãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver que vai ser agora uma geração que não vai vivenciar o que os seus anciões vivenciaram. Uma geração que não vai ter as experiências a qual aqueles que vieram antes dele vivenciaram. Vai ser uma geração agora onde vamos identificar que não vai ter a experiência de ver o mar se abrir. Uma geração que não vai ter a experiência de ver a rocha da água. Glória a Deus, aleluia. Vai ser uma geração que não vai vivenciar, glória a Deus, aleluia, o maná cair do céu. Vai ser uma geração que muitas das vezes vai buscar viver de acordo com as suas próprias vontades. Vai ser uma geração que muitas das vezes vai negar a palavra de Deus e vai buscar viver de acordo com os seus próprios princípios. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer no livro de Juízes que Deus vai levantar uma quantidade de 12 juízes, contando com o profeta Samuel 13. E por que Deus vai levantar essa quantidade de juízes, meu irmão? Você pode me perguntar por que é que Deus vai levantar essa quantidade de juízes? E eu vou te responder. É porque Deus vai deparar com uma geração, meus amados e queridos, uma geração que por muitas e diversas vezes vai se afastar da presença do Senhor. Uma geração que muitas das vezes vai preferir viver de acordo com as suas próprias vontades. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é tão
misericordioso, que Ele vai levantar homens e mulheres, juízes e juízas, para libertar o seu povo da mão dos seus inimigos. Amados e queridos irmãos, para que nós possamos entender o período, o contexto em que Jefité estava inserido, foi um período onde eles escolhiam viver de acordo com as suas próprias vontades, e por escolherem viver de acordo com as suas próprias vontades, o Senhor vai permitir que os inimigos viessem a afligir o seu povo. Mas mesmo Deus permitindo, por consequência da escolha do seu povo, os inimigos afligir a Israel, Deus ele é tão misericordioso que Ele vai levantar homens e mulheres, juízes e juízas, homens e mulheres escolhidos, separados em meio a uma sociedade corrompida, para fazer a diferença e libertar o seu povo da mão daqueles que estavam afligindo. Deus vai levantar 12 a 13 juízes neste período. Glória a Deus. Deus vai levantar 12 a 13 juízes nesse período. E esses juízes, meus amados e queridos irmãos, eles eram nazireus de Deus. Eita! Esses juízes, essas juízes eram nazireu de Deus. Aí você me pergunta, o que é nazireu de Deus? A palavra nazireu significa separado para Deus. Nazireu não é melhor do que ninguém. Nazireu é separado, é diferente. Deus vai levantar homens e mulheres, juízes e juízas, nazireus de Deus, separado para Deus, para fazer a diferença em meio a uma geração que estava corrompida. Que a glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus vai levantar homens e mulheres para fazer a diferença em meio a uma sociedade, em meio a uma geração, em meio a um povo que está longe da presença do Senhor, para fazer a diferença. O interessante, meus queridos irmãos, é que nazireu de Deus, eu falei que ele não é melhor, ele é diferente. E como ele é diferente, ele não fala como qualquer um, ele não age como qualquer um, ele não se comporta como qualquer um, ele não se veste como qualquer um, ele busca ter princípios, ele busca estar debaixo da palavra, porque quem é nazireu de Deus tem que dar lugar ao Senhor na terra, para que Ele faça a obra na tua vida, através da tua vida, por amor a você. Então vejamos que Jefité vai estar inserido em um período onde uma sociedade, onde o povo de Israel estava buscando viver de acordo com as suas próprias vontades. Na minha Bíblia, no capítulo número 21, vai dizer: Jefité livra os israelitas. Mas eu tenho outra Bíblia que diz: Deus escolhe Jefité. O versículo 1 começa a falar: então era Jefité. Jefité significa Deus abre, ou Deus abriu. Jefité significa Deus abre, ou Deus abriu. Em meio a uma sociedade corrompida, Deus vai levantar Jefité para abrir um caminho que havia sido perdido. Eita, glória a Deus. Interessante é que o versículo vai continuar dizendo: então era Jefité, o gileadita, ou seja, nasceu em Gileade, uma cidade de Israel.
homem valente e valoroso. Ou seja, um homem de coragem, um homem intensível, um homem que tem caráter. Mas o interessante, meus irmãos, é o que eu quero me dedicar nesta noite. É que o versículo, o escritor do texto, vai fazer questão de falar, porém, filho de uma prostituta, filho de uma meretriz. O versículo vai falar que Jefité era corajoso e valente, mas porém, filho de uma prostituta. Este porém na vida de Jefité vai perseguir ele desde quando ele nasce até a sua fase adulta. Um porém que mesmo ele sendo valente, mesmo ele sendo valoroso, mesmo ele tendo princípios, a sociedade vai olhar para ele e vai dizer que ele não tinha jeito, não tinha solução, que ele era um caso perdido. Porém, na vida de Jefité, vai buscar atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Mas aí o escritor vai continuar dizendo, mas seu pai era Gileade. Alguns estudiosos afirmam que Gileade era um homem respeitado naquela cidade. E mesmo havendo um porém na vida de Jefité, vão suportar a ele por causa do seu pai. Não por causa de quem ele era, mas por causa do seu pai. Mesmo ele sendo valoroso, mesmo ele sendo valente, mesmo ele buscando servir a Deus, mesmo ele buscando estar debaixo da palavra do Senhor, estão se levantando pessoas para falar que ele não poderia seguir, que ele não poderia vencer, que ele não poderia gerar, que ele não poderia dar frutos, que ele não poderia servir ao Senhor. Ei, não importa o que as pessoas falem sobre você, não importa o que as pessoas levantem sobre a sua pessoa, se Deus te levantou, se Deus te escolheu, segue firme na frente, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que todos estejam olhando para você e dizendo que ele tem um porém, ele tem um porém, ele tem um porém, mas você tem um pai que te escolheu, que te chamou para fazer coisas maiores. Deus vai chamar Jefité. Deus vai levantar Jefité. Aí no versículo de número 2 vai continuar dizendo que a mulher de Gileade também vai gerar filhos. E os filhos desta mulher vão crescer. Jefité vai crescer. Mas vamos analisar, antes de continuarmos, vamos imaginar a vida desta criança sendo sempre rotulado como filho de uma prostituta, uma pessoa que não tinha futuro, uma pessoa que não poderia dar para boa índole, que não poderia ser um servo do Senhor, que nunca poderia ser escolhido para libertar a nação de Israel. Aqueles que deveriam abraçá-lo, aqueles que deveriam cuidar de Jefité, vão desprezar aquela criança, aquele jovem. Vão olhar para ele e vão começar a humilhar aquela criança, aquele jovem, até a sua fase adulta. Eu acho interessante, amados e queridos irmãos, é que Deus ele trabalha com os improváveis. Aquele que todo mundo olha e diz que não vai ter jeito, diz, olha assim, uma pessoa sem futuro, Deus olha e diz, é você que vai fazer a diferença em meio a uma sociedade, em meio a uma geração que muitas das
buscando seus próprios princípios, buscando viver de acordo com o que acha por certo. Deus está escolhendo uma geração para fazer a diferença, independente do lugar. Glória a Deus. O texto vai continuar dizendo que os seus irmãos vão crescer, Jefité vai crescer, e eles vão expulsar Jefité do meio da sua casa, dizendo: você não herdará da herança de nosso pai. Eita, glória a Deus. Você não vai herdar da herança do nosso pai. E vão expulsar Jefité da sua casa. E ele vai ir para uma cidade distante, uma cidade filisteia, uma cidade que tinha outros princípios, que adorava a outros deuses. Aleluia. Glória a Deus. E chegando lá, Jefité vai se deparar com algumas pessoas. Mas o interessante é que as pessoas vão ir a Jefité. Não é Jefité que vai ir a essas pessoas. As pessoas vão ir a Jefité e ainda mais, vão seguir a Jefité. Vão ter Jefité como referência. Ei, igreja do Senhor, juventude do Senhor, a gente tem que ser referência. Glória a Deus. Referência. O interessante, Jefité vai estar numa cidade do povo filisteu. Jefité vai estar em meio a um povo que não adorava o seu mesmo Deus. Jefité vai estar em meio a um povo que prega outros princípios. Mas o interessante é que não vai ser Jefité que vai ser influenciado. Não é Jefité que vai mudar. Não é Jefité que vai deixar de ser Deus. Mas é aqueles que estavam lá fora que vão ser influenciados por Jefité e vão buscar a servir ao Senhor. E vão buscar andar da mesma forma que Jefité. Não é a igreja de Deus que tem que se deixar levar por aqueles que estão lá fora. Mas é aqueles que estão lá fora que tem que se deixar ser influenciados por aqueles que estão aqui dentro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jefité estava inserido em meio a uma sociedade, em meio a uma geração que estava corrompida. E os dias de hoje não são diferentes. Mas Deus está buscando levantar juízes e juízas, nazireus de Deus, homens e mulheres diferentes, que pregam a palavra do Senhor, que buscam servir ao Senhor, independente da situação, independente se te expulsaram, independente se te julgaram, se disseram que você não ia conseguir. Deus tem te chamado. Aí Jefité vai se deparar em uma cidade estranha, em meio a um povo estranho, com cultura estranha, mas não vai se conter. Mas o interessante é que Deus ele é fiel. Se Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Na hora certa, no tempo certo, a promessa do Senhor vai chegar para cada um. Aí Jefité vai estar lá naquela cidade. Glória a Deus. Jefité vai estar lá em meio àquele povo estranho. Aí a mão do Senhor engiverá. E vai começar a apertar aquele povo que desprezou a Jefité. Mas o interessante é que ele não desprezou somente a Jefité, mas ele desprezaram o escolhido de Deus. Eles não desprezaram apenas uma pessoa comum,
eles desprezaram um escolhido, uma escolhida de Deus. Aleluia. Aí onde o Senhor chegou a cidade de Gileade, e as coisas vão começar a apertar em Gileade. Eita, igreja, vamos se preparar, viu? Ele vai começar a apertar em Gileade, apertar, apertar. Já está apertando, olha. Está apertando, está apertando, está apertando, está apertando. Aí eles vão lembrar de quem? De Jefité. Daquele que eles expulsaram. Ele que é como seria bom agora, um homem e uma mulher de Deus. Mas como agora, como que a gente vai fazer? Aí vai vir a memória, Jefité, o escolhido de Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer que vão ao encontro de Jefité. Os anciões de Gileade vão sair de Gileade e vão a Tom. Vão buscar Jefité. Vão em busca do escolhido de Deus. Mas antes de eu continuar, lembra que Jefité, chegando naquela cidade, ele vai se deparar com alguns homens que vão seguir. Poderia muito bem Jefité naquele momento olhar para aquelas pessoas que estavam seguindo ele, que estavam tendo ele como líder e dizer: agora eu vou voltar para Gileade e vou fazer as coisas com as minhas próprias mãos. Vou me vingar. Mas não. Jefité vai permanecer na cidade de Tom, esperando o momento certo, esperando a vontade de Deus acontecer na sua vida. Aí aqueles que expulsaram a Jefité vão ir buscar a ele. Vão buscar aquele que foi expulso, aquele que foi humilhado, aquele que foi desprezado, aquele que foi perseguido por diversas vezes, não pelo que ele era, mas pelo porém que havia na sua vida, não pelo seu presente, mas pelo passado que havia na vida de Jefité. Eita, glória a Deus. E o interessante é que aqueles que vão buscar a Jefité vão dizer: Jefité, volta. Mas agora você não vai voltar apenas como um soldado. Você vai voltar como comandante, um líder em meio ao nosso povo. Ei, Deus é fiel. É no momento certo, é na hora certa que Ele vai agir na nossa vida. Glória a Deus. Jefité vai sair como um soldado e vai voltar agora como comandante, como líder, para fazer a diferença em meio àquela sociedade. O papel do nazireu, o papel do juiz em Israel era libertar o seu povo no momento em que eles estavam aprisionados pelos seus inimigos. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Interessante é que quando Jefité ele vai chegar naquela cidade, mesmo estando em meio a um povo diferente, ele não vai ser influenciado, ele não vai se deixar levar pelos costumes daquele povo. Igreja do Senhor, isso é muito importante. Não foi tão somente no período de Juízes, mas também é nesse momento, é atual. Quem é escolhido pelo Senhor, quem é nazireu de Deus, quem é separado para o Senhor, tem que ser diferente, tem que agir diferente, tem que falar diferente, tem que se comportar diferente. Mas eu não estou falando apenas isso dentro da igreja, mas é fazer isso em todos os lugares. É na escola, é na faculdade, é no trabalho, é na rua, é em casa. Glória a Deus, é ser diferente.
dois não puder, se três não puder, se quatro não puder, vai você e faz. Deus tem chamado para cada um de nós. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Deus tem chamado a cada um que está aqui. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus, Ele conta com cada um que está aqui. Mas para que Deus venha fazer a obra, para que Ele venha fazer o seu propósito acontecer em nossas vidas, é necessário a gente renunciar o mundo e viver na plenitude da palavra de Deus. O perigo daquela geração que estava corrompida foi porque aquela geração não queria mais saber da palavra, não queriam mais saber de viver a plenitude da palavra de Deus, e se deixaram levar pelos costumes daquele povo filisteu. Desprezaram ao Senhor e escolheram viver de acordo com seus próprios princípios e vontade. Escolheram viver de acordo com a libertinagem, de acordo com os seus prazeres, e não conseguiram renunciar o pecado. Glória a Deus. Mas Deus tem um chamado na vida de cada um. Jovem, Deus tem um chamado na vida de cada um. Deus tem um chamado na tua vida. Basta nós colocarmos à disposição do Senhor. Tem palavra que é difícil da glória. Mas é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. É a palavra que Deus tem trazido para o nosso coração nesta noite. Porque ultimamente, amados e queridos irmãos, estamos nos deparando com uma sociedade que tem os princípios invertidos. O que é certo para a gente e para ele é errado. Glória a Deus, aleluia. Eu acho interessante, eu já estou a finalizar. Quando Adão e Eva no jardim do Éden, eles vão comer do fruto proibido. Quando eles vão pecar perante o Senhor. Quando Deus desce ao jardim, Ele não vai falar: Adão, o que você fez? Já falaram para prestar atenção. E quando Deus desce no jardim do Éden, Ele não vai falar: Adão, o que foi que você fez? Mas Ele vai dizer: Adão, onde você está? Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas o pecado, ele afasta-nos de Deus. Ele nos afasta do Senhor. E muitas vezes a gente vai vivendo da forma que a gente quer. E quando a gente vai se deparar, a gente está distante do Senhor. E para isso, Deus tem trazido esta palavra nesta noite. Para que a gente venha a se despertar. Para que a gente venha a entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Que Deus quer levantar Nazireu do Senhor ainda na nossa geração. Jovens, igreja do Senhor, um povo separado, um povo diferente, um povo que se veste diferente. Eu não estou falando apenas se vai se vestir com a roupa da lá, quer dizer que você é santo, mas um povo que vive na plenitude da palavra do Senhor, que busca viver debaixo da palavra do Senhor, que busca viver dentro da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele levantou no período de 400 anos 13 juízes. Otoniel, Sansão, Gideão, Jefté, Débora, para fazer a diferença. Quem aqui nesta noite quer fazer a diferença em meio a essa sociedade? Glória a Deus. Mas para isso é necessário pagar um preço. Não foi de graça que Jefté foi escolhido por Deus para libertar Israel
da mão dos amonitas. Ele pagou um grande preço, mas é necessário, igreja do Senhor, a gente pagar o preço por amor a Cristo. O apóstolo Paulo vai falar na sua epístola a Gálatas, no capítulo de número 6 e no versículo de número 17. Desde então não me inquietes ou não me perturbes, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. É as marcas de Cristo na vida de cada um de nós. Aqueles momentos que vem o aperto, a dificuldade, é as marcas de Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa nesta noite, antes de entregar o microfone ao Pai. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Deus tem coisas maiores. Muitas vezes, quando a dificuldade aparece, a gente só consegue olhar para a dificuldade. A gente não consegue olhar por trás da dificuldade. Mas o Senhor, nesse momento, nesta geração, onde muitas das vezes é dita como a mais fraca geração que já existiu, Deus tem levantado homens e mulheres, jovens, para fazer a diferença. Aleluia. Eu agradeço a rica oportunidade a qual o Senhor me concedeu nesta noite para trazer essa palavra. Eu sei que em alguns momentos ela parece ser dura, mas é uma palavra que é atual e necessária para o nosso tempo, para a época em qual estamos vivendo, aonde estamos se deparando com a igreja que muitas das vezes não tem apreço a palavra. Amém? Para essa oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Os jovens, né, do departamento, os jovens tirando uma foto depois do final. Mas os irmãos, quando terminar a oração, não sabe, tem um lanchinho aí que os irmãos vão se ler para o pessoal, né? Você está vendo, ou quiser levar, né? Fique à vontade, né? Tem uma lembrancinha gostosa, né? Ou coisa boa. Já estou aqui, já saciou, né? Os irmãos, quando vinham para ele ali, eu fiquei observando, tem uma ponta ali da escada para não machucar, né? Às vezes os irmãos vêm apressada para ir para o banheiro, né? E esquece aquela ponta ali. Meu Deus, vou tirar aquilo ali. Em nome de Jesus, né? Vou falar o nosso irmão. Luciano, olha, chamando Samuel, já na pregação do Bandu, irmão. É irmão Luciano aqui fazer a oração, pode seguir a bênção apostólica em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu acredito, querido jovem e toda a igreja, depois de uma palavra dessa, a gente vai sair daqui diferente. Aleluia. Como Jefité, nós vamos fazer a diferença. Eu acredito que você guardou essa palavra. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, que bom, Senhor. Que bom o eslovone que aconteceu desde o começo do culto, a apresentação, Senhor. Que maravilha, meu Deus. Tudo para a tua honra e a tua glória. Meu Deus, que bom foi essa palavra, Senhor. Onde o Senhor levantou um homem, filho de uma prostituta, Senhor. Onde aqui tem jovens e adolescentes, meu Deus, que o Senhor vai levantar no meio da sociedade que foi dita aqui, meu Deus, para fazer a diferença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, nós vamos se despedir, mas com a certeza, Senhor, e quinta-feira, no domingo, nós vamos estar de volta, Senhor. Pai, eu quero te apresentar também, meu Deus, Pai, todas as pessoas, Senhor. Pessoas que estão aqui, Senhor, atrás de uma resposta, Senhor. Talvez atrás de uma cura, meu Deus, que está necessitada, talvez de uma porta aberta, Senhor. Talvez com libertação para o seu filho, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Pai, eu levanto as minhas mãos, Senhor. Eu profetizo a cura, meu Senhor. Também te apresento, meu Deus, a cada nome que está escrito aqui, precisando, meu Senhor Jesus, de uma cura, de uma resposta, meu Senhor. Nós não podemos fazer, Pai, porque o impossível vem do céu, o impossível vem do Senhor, meu Deus. Talvez tenha pessoas aqui, Senhor, pedindo para o seu familiar que está em casa, pedindo para o seu familiar que está numa cama, Pai. Quem sabe doente, quem sabe a enfermidade alcançou, Pai.
Senhor, tiver uma pessoa assim enferma agora, Pai, precisando, Pai, desta cura tanto que ela espera, Pai, desse milagre que tanto espera, Senhor, Pai, em nome de Jesus.